Porque, segundo ensina o Espiritismo, isso está na Gênesis, está no Livro dos Espíritos, a criação é una. A criação parte de um elemento primário, de moléculas elementares, primárias, que são muito aquém, estão muito anteriores aos elementos que concebe como os elementos primários. O elemento criador, e a ciência já admite isso, é um, que se transforma em tudo que existe. Nesse processo de transformação, a regra é de que tudo evolua para a perfeição. Então não há injustiça nem com o átomo, não há injustiça nem com o elétron, com o próton, ou com o nêutron, ou com o fóton. Não há injustiça. Tudo está no processo da evolução, no universo infinito. E ainda mais atingindo diversos universos, diversas dimensões, que quanto mais avança o intelecto humano, mais se chega a esta conclusão, como ensina o Espiritismo. Então esse processo evolutivo do átomo ao arcanjo consolida e é uma decorrência da justiça suprema do Criador, que não foi injusto com nada. Tudo está no processo evolutivo. Então o espírito já é a consequência da evolução desse princípio, da evolução do elemento primitivo, que vai se intelectualizando à medida que o processo vai se ampliando até atingir um grau, um determinado ponto, que não atinge na Terra, mas sim em mundos mais avançados que a Terra, atingir um ponto de ser matéria-prima para ser individualizada e humanizada. Ter consciência de sua existência, ter consciência do bem e do mal, ter consciência e liberdade de ação, ou seja, passar a progredir por conta própria, passar a progredir pelo intelecto individualizado, conscientizado, que se mantém depois da morte dos corpos, continuando no processo universal até atingir a perfeição. Carl Sagan, esse cientista que eu vou usar para mostrar para você essa questão dos mundos habitados, o Carl Sagan tem uma afirmativa de que nós fomos estrela. Isso é incontestável. Nós temos 100 trilhões de células que nos compõem. Nenhuma dessas células deixou de vir da Terra. E a Terra é um produto da matéria existente no universo. E que, evidentemente, antes de ser este planeta azul aqui, foi uma nebulosa. Foi uma grande nuvem luminosa de matéria incandescente, altíssimas temperaturas. Fomos, portanto, estrela. Sim, fomos estrela. Vê se isso não bate com a 540 que os espíritos há 153 anos vieram dizer, que do átomo ao arcanjo, tudo está correlacionado. A física quântica vem dizer a mesma coisa. É fundamentado esse raciocínio na justiça suprema de Deus. Aí você pode também relacionar isso com o amor supremo de Deus, bondade suprema de Deus, sensatez suprema de Deus, senso de utilidade supremo de Deus. Deus não teria gerado todo um universo para criar a Terra. O que as religiões insistentemente tentam passar é de que só a Terra é habitada. Jesus é o Salvador da Terra, Deus está na Terra, Deus se preocupa só com a Terra. Então, se é assim, se fosse assim, nós teríamos que entender que todo o universo foi o estrago que Deus fez para criar a Terra. O universo seria o que sobrou. Ou então a matéria-prima, a massa que foi elaborada por Deus para ele criar isso. O objetivo de Deus era criar isso daqui. Mas ele levou 14 bilhões de anos fazendo a massa, virando o concreto. Depois ele fez isso daqui. Fez essa pérola. Esse átomo, fez isso aqui. Aí sim é que ele passou a se interessar por nós. Não tem lógica isso. Isso não fecha com quem pensa livremente, com quem abre a cabeça. Eu sei que já vão ter e-mails dizendo assim, mas não foi Deus. Deus diz, está lá na Bíblia. Está na Bíblia, mas não é assim. Tem muita coisa lá que não foi assim. Quando lá na Bíblia está amarás ao próximo como a ti mesmo, está certo. Isso é eterno. Isso é verdade de Deus.
Agora, quando lá na Bíblia está dizendo que Deus mandou matar, que Deus mandou esfolar, que Deus ficou irado, que Deus se vingou, claro, sai fora disso, sai fora disso. Tem muita verdade lá? Tem muita verdade. Mas a maioria não bate. A maioria são histórias. Cada um enfiou o seu lá, a sua canetinha lá. Ah, veio de Deus. Quem é que disse que veio de Deus? Se eu passar para você uns cálculos feitos de matemática, uma opção de continhas de matemática, algumas com erros graves aqui, 2 mais 2, 3, 5 vezes 2, 15, eu passar isso para você. Fala assim, ó, isso aqui foi o professor lá do Anchieta que fez e mandou pra gente dar uma olhada. Você vai olhar, não, é claro que se não for o professor do Anchieta que fez de matemática, não for o professor do Espaço Livre, não for o professor do Biosote, não foi professor de lugar nenhum, do João Bazé, não foi professor de Galdino do Vale, lugar nenhum. Não precisa você ir pesquisar para provar que não foi. Se está errado, não foi o professor que fez. Se mandou matar, foi coisa que algum homem escreveu na hora, perturbado, até às vezes perturbado por espírito. Porque o que o Espiritismo ensinou não foi acreditar nos espíritos, não. Foi entender que os espíritos que se comunicam, nem todos são de Deus, nem todos são evoluídos, porque de Deus todos são, sim, mas nem todos estão a serviço do bem. A maioria na Terra está a serviço do mal, porque o que predomina na Terra é o mal, e o mal atrai o mal. Os homens maus atraem espíritos maus. Então, se 90% da Terra pensa mal, vive mal, os espíritos que esses 90% atraem também são os espíritos maus, que estão aqui influenciando. Então, os ditados dos espíritos são altamente perigosos, porque na maioria das vezes eles não correspondem à verdade. Para entrar aqui no Livro dos Espíritos, esses ensinamentos, essas revelações foram testadas, foram submetidas à ciência, foram submetidas ao bom senso, foram submetidas à razão. Então só entrou no Livro dos Espíritos depois de passar por essa análise, por esse crivo da sensatez, da lógica, da razão, da ciência, em termos gerais. Só entrou aqui depois que passou por essa análise. Para se aceitar como de Deus também tem que passar por essa análise. Se está errado, não é de Deus. Se está errado, o cálculo não é de um professor. Mesmo estando escrito aqui, professor fulano de tal, isso é farsa, isso é mentira. Estão tentando te enganar. É o que fazem, lamentavelmente, os espíritos. Porque as pessoas vão, às vezes, ouvem falar de espiritismo, acham que então tudo que é espírito e tal está explicado no espiritismo. Então vão para lá para nos comunicarmos com os espíritos. Vão ser trapaceados. E os centros, por incompetência, na maioria das vezes, dos seus dirigentes, não sabendo estudar a codificação, não sabendo estudar as obras básicas, não entendendo também disso, na maioria das vezes, incompetência predominante nos centros espíritas, eles abraçam a mediunidade. Aí faz reunião mediúnica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, igual as igrejas fazem culto às 8, às 9, às 10, às 11, às 12. Que maravilha, que amor ao próximo, não é? Atrás de dinheiro, atrás de fama, de poder.